Você que está conosco na transmissão, com a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Com muita alegria nós estamos juntos, adorando o nome do Senhor. Não há algo mais espetacular do que nos reunirmos em culto solene, obedecendo a ordenança do Senhor, mas também nos alimentando com a palavra e, ao conhecê-lo, adorando com os nossos cânticos, com a nossa voz, e poder contar ao Senhor a nossa alegria, também a nossa tristeza, confessar os nossos pecados, e esta comunhão que experimentamos uns com os outros. Só o Senhor opera isso em nosso coração. A esse Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Convido os irmãos a que abramos a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 22, os versículos 61 e 62. Repetindo o texto, Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. A uma só voz eu convido a todos a lermos audivelmente esses dois versículos. Leamos. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Hoje eu quero falar sobre o tema o olhar transformador de Jesus. Quem aqui é daquele tempo em que você era corrigido pelos seus pais através dos olhos, do olhar? E às vezes estávamos como crianças numa sala com visitas, e alguma coisa que a gente ia fazer, ou a mãe ou o pai olhavam para a gente, e com o olhar dos nossos pais nós já sabíamos qual era a repreensão, porque havia este contato e nós sabíamos e conhecíamos pelo olhar a mensagem dos nossos pais. Eu creio que muitos aqui se lembraram disso, ou outros se lembraram de alguém contando sobre isso. É interessante observar que o apóstolo Pedro, ele estava ainda como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, e possivelmente o seu coração estava em angústia ao contemplar ali a prisão do seu mestre. E a prisão do mestre se deu pelo fato de fazer o bem, nada mais que isto. E ele era a fonte de todos os discípulos. E agora Jesus está sendo levado para a prisão. Diz os evangelistas que Pedro seguia Jesus de longe com outro discípulo. E de repente, quando eles estão chegando na casa do sumo sacerdote, aquele discípulo era amigo ou conhecido, entra com Jesus até o pátio e depois volta e conversa com o porteiro para que Pedro também adentrasse o pátio da casa do sumo sacerdote. E ali na casa do sumo sacerdote, ou no pátio, Pedro está envolvido com aquele sentimento de tristeza ao saber que lá dentro está sendo investigado o Senhor Jesus, está sendo questionado sobre coisas maravilhosas que ele havia feito. E de repente acontece algo diferente. Uma mulher então chega para Pedro e diz: olha, você é um destes discípulos de Jesus. E ele diz: não, de forma alguma, não conheço esse homem. Logo em seguida, uma outra pessoa diz: olha, você estava com eles. Ele diz: não, eu não conheço esse homem. E para a terceira vez, uma outra pessoa chega e fala novamente. E ele então começa, diz Marcos, a praguejar e dizer que eu não conheço esse homem. E ao
terminar, ou falando ainda, ou terminando a fala, a negação, o praguejar, o galo canta. E naquele momento vem à mente, porque ele olha, não sei se Jesus estava talvez sendo levado de Anás para Caifás, para ser também questionado por Caifás, mas quando ele está passando no pátio, ou de algum lugar que ele está, de uma sala, não sei, eu sei que Pedro olha para Jesus, e quando Pedro olha para Jesus, o seu olhar se cruza com o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus foi ao fundo, ou no fundo da alma de Pedro, e Pedro então observa, lembra das palavras do Senhor Jesus, e ele se retira. Eu não sei como ele se retirou, se ele pediu licença, o que ele fez, mas ele saiu, e diz o versículo 62, que ele chorou amargamente. Eu preciso destacar algumas coisas que estão inseridas nesse texto, que no português talvez a gente possa passar por cima sem observar, mas duas coisas importantes aqui. A primeira é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, ele não é simplesmente um olhar, mas a forma como está escrita é como se Jesus para e fixa, olha fixamente, é um olhar direcionado, é um olhar consciente, não é alguém que está olhando e de repente encontra alguém, não, ele olha propositalmente para Pedro. Este olhar é um olhar divino, este olhar não é um olhar singular, no sentido de um homem olhando para outro simplesmente, mas tem algo especial naquele olhar de Jesus. E o texto também, do versículo 62, que diz que Pedro se retira e chora amargamente. Esse chorar amargamente tem o mesmo sentido de quando Jesus olha para Jerusalém e fala: quantas vezes eu vos requeri para colocar sob minha proteção, assim como uma galinha faz com os pintinhos. E Jesus chora diante de Jerusalém, e não é um choro que enxuga um pouquinho de lágrima, não. Diz o texto, e a origem a montagem desse texto é que houve em Jesus um derramamento de lágrimas, de choro realmente forte, assim como Pedro sai chorando amargamente. O advérbio aqui no português indica que é intenso, mas o original ainda mais intenso, o choro, a lágrima de Pedro. E a lágrima de Pedro é consequência de um arrependimento, de algo tratado no olhar de Jesus. Esse olhar de Jesus, ele é um olhar diferenciado. E por isso então o nosso tema, o olhar transformador de Jesus. Eu quero considerar aqui algumas lições para a nossa vida. Eu quero considerar aqui a primeira lição, e quero afirmar que o olhar de Jesus revela que o nosso coração não é confiável como nós pensamos. O olhar de Jesus revela que o nosso coração não é confiável como nós pensamos ser. Pedro pensou que estava preparado espiritualmente, e no versículo 33, este mesmo capítulo, quando ele é questionado por Jesus, ele diz o versículo 33, desse mesmo capítulo 22 de Lucas, Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Às vezes nós somos enganados com o nosso próprio coração. Às vezes pensamos que estamos muito bem espiritualmente. Às vezes pensamos que podemos brincar com o perigo e com o pecado. E nós não sabemos o risco que estamos correndo. Pedro pensou que estava preparado, mas ele não estava preparado. O seu coração o enganou. O coração do homem é uma fábrica que gera pensamentos, vontades e ações. É de onde surge tudo. E o apóstolo, ou melhor, o Senhor Jesus mesmo, e Mateus, o apóstolo, registra isso no capítulo 12, 34 e 35, ele diz que é do coração do homem que saem todas as coisas. É do coração do homem que vão surgindo as vontades, os pensamentos e as ações são geradas posteriormente.
E então, sendo isso, o que o Senhor Jesus condena não é simplesmente as práticas ou as ações pecaminosas, mas são as motivações que nos conduzem a uma desobediência ao nome do nosso Deus, aos seus mandamentos. Interessante observar que em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lá está escrito que o coração, a maldade do homem havia se multiplicado. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É algo fabricado, a maldade do homem é algo fabricado no coração. E Calvino já havia dito isso sobre a fábrica, sendo o coração uma fábrica, se eu não estou equivocado, é ele mesmo, mas pode ser Lutero também, mas eu acho que Calvino sim. Ele vai dizer que o coração é a fábrica, ele gera o pecado. Porque nós fomos contaminados, o coração foi contaminado. E diante disto, o autor então ali escreve, possivelmente Moisés, ele escreve que havia multiplicado a maldade e continuado, era algo continuado, programado no coração. O homem é capaz de se assentar e planejar a maldade, planejar o pecado, porque está no coração, e por estar no coração, então o homem ama, agora gera as ações. Então a grande questão é, por que fazemos ou por que pecamos? Porque o nosso coração está corrompido, o nosso coração sem a ação do Espírito Santo é rebeldia contra o Senhor, e aí nós amamos fazer as coisas contrárias ao nosso Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrompido. É algo terrível olhar para um coração sem o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter cuidado e não confiarmos nos nossos próprios corações, mas confrontá-los com a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que a palavra de Deus nunca passa. Eu comparo a palavra de Deus com o primeiro molde. Experimente cortar aí alguma coisa, seja uma madeira ou um barbante ou coisa do tipo, e você faz o primeiro molde de 20 centímetros. Então você mede aquele de 20 centímetros que você cortou e corta o segundo. Só que ao invés de você usar aquele primeiro, você usa o segundo você usa o terceiro. Quando você chegar lá na frente, o outro já está maior do que o primeiro ou menor, porque nunca vai bater, porque deixou de lado o primeiro molde. A Bíblia é o molde por excelência. A Bíblia é o padrão de excelência. É diante dela que nós precisamos colocar o nosso coração, para que nós possamos então não sermos enganados pela nossa própria vontade. Porque o olhar de Jesus mostrou para Pedro que o seu coração não era confiável, e hoje o Senhor Jesus olha para você, olha dentro dos seus olhos para mostrar para você e para mim que o nosso coração também não é confiável. O nosso coração precisa ser tratado. A segunda lição que eu quero destacar aqui é que o olhar de Jesus penetra o impenetrável e revela o oculto. O olhar de Jesus penetra o impenetrável e revela o oculto. O texto nos diz que quando Jesus olha, quando ele mira Pedro, e Pedro olha para Jesus, Pedro se lembra de tudo aquilo que Jesus havia falado. O que Jesus havia falado? Primeiro, está no capítulo 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas quando você vai logo à frente, o Senhor Jesus vai dizer para Pedro: tu me negarás por 3 vezes. Antes que o galo cante. Tu me negarás. Tu está dizendo que vai comigo, que vai andar comigo. Olha o versículo 34. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amados irmãos, o olhar de Jesus penetra agora o seu coração e o meu coração. Pedro ali podia muito bem tentar enganar aquelas pessoas que estavam próximas. A primeira pessoa que perguntou:
a segunda pessoa que perguntou, a terceira pessoa que perguntou. Ele podia muito bem enganar e manobrar aqueles que estavam ali, assim como muitas vezes nós enganamos muito bem aqueles que estão próximos a nós. Mas uma coisa Pedro não sabia, é que ele não podia enganar ao Senhor Deus que tudo vê. E quando Jesus olha, Pedro então entende o que está acontecendo. Ele é lançado para dentro de si mesmo, e agora ele se reconhece como um homem pecador, um homem que antes falou, bateu no peito, eu vou, eu faço, e agora nega o Senhor Jesus descaradamente. Eu quero destacar aqui algumas leituras, porque este momento é um momento muito importante. Deus conhece o seu coração como nem você mesmo conhece. Deus sabe o seu pensamento antes mesmo que venha à sua mente. Deus sabe do amanhã da sua vida. Deus conhece o interior do seu coração. Deus conhece a sua essência. Eu quero destacar aqui alguns textos para que você possa acompanhar comigo. Primeiro, o primeiro livro de Samuel, o capítulo 16, o versículo 7, você e eu encontramos aqui o seguinte, diz o texto: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, o Senhor enxerga o coração, Ele contempla o coração. Eu quero também convidá-lo a ir comigo no livro de Jó, o capítulo 38, Jó, capítulo 38, para que você entenda comigo sobre a questão da onisciência do nosso Senhor Deus. O versículo 1 diz: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O que ele respondeu a Jó? 39, 1-4. Olha o que ele diz, além de outras coisas. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Sabes? Conheces? Os cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto e saem e nunca mais tornam para elas. Mas eu quero destacar justamente esta afirmação: sabes tu? Porque eu sei. Porque eu sei. O Salmo 139, que está logo à frente, você encontra aqui a onisciência do Senhor sendo manifestada de maneira espetacular, quando o salmista vai dizer, 139, 1-4, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, agora 13-16, você encontra: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, ou seja, ele viu, ele sabia, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. É possível isso? Ao homem não, mas a Deus é. Ele vê o invisível. E aí então ele vai dizer, dentro desse aspecto de que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mas eu não posso parar aqui, porque eu vou apenas citar agora 2 textos. Um é quando o Senhor Jesus está diante de Natanael e ele diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Mas como assim? Bom, então eu creio.
porque eu disse, tu crês? Ou seja, Jesus que enxerga, Jesus vê, Ele é onisciente. E Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus penetra onde ninguém pode ir. E quando você fala palavra de Deus, você está falando a respeito do próprio Senhor Jesus. Ele vai onde ninguém pode ir. O olhar de Jesus atravessou as barreiras, maiores barreiras, que nem Pedro conhecia. E de repente, lá no fundo está Jesus, olhando o coração de Pedro, sondando o coração de Pedro. E Pedro tem consciência disso. Que olhar transformador! Que olhar desafiador, que olhar espetacular é este olhar. Nada na sua vida pode ser escondido de Deus. Deus sabe do seu pecado oculto, Deus sabe da sua posição agora, Deus sabe do seu pensamento agora, Deus sabe o que você está pensando agora, Deus sabe o que você vai fazer daqui a pouco, Deus sabe da sua resistência, Deus sabe. E neste momento, o olhar de Jesus se cruza com o seu olhar, e Ele sabe a sua vida. Terceira lição: o olhar de Jesus é capaz de transformar um coração pecador, corrompido, num coração arrependido. O olhar de Jesus é capaz de penetrar um coração corrompido e transformá-lo num coração arrependido. Irmãos, que saudade eu tenho do tempo de conversões em que as pessoas choravam pelos seus pecados e não vinham para a igreja porque aqui é gostoso estar no meio do povo. Que saudade eu tenho quando aqueles homens realmente paravam e pensavam na sua vida e choravam diante do Senhor por vergonha do pecado, por nojo do pecado. Quantas vezes nós choramos na presença do Senhor? Muito pouco. Nós nos alegramos, nós vibramos, mas nós não choramos mais diante do Senhor. Não há mais lágrimas de arrependimento. Não há mais uma postura diferenciada diante do Todo-Poderoso. Perdemos o respeito por Deus. Deus é mais um. E Deus não tem poder para emitir sobre nós um julgamento. Deus não tem poder para agir sobre nós. Parece que nós pensamos assim. E nós precisamos entender este momento em que o interior do coração de Pedro não só é fisgado, olhado, observado, penetrado pelo olhar de Jesus, mas ele é transformado pelo poder deste olhar. Será que nós não estamos precisando de um olhar de Jesus na nossa vida hoje? Será que nós não estamos precisando disso no nosso coração? O olhar do Senhor Jesus é capaz de transformar uma vida. Ele revela a hipocrisia e Ele trata o coração. O olhar penetrante de Jesus produz um Pedro diferente do outro Pedro. Você tem um Pedro que antes é aquele que está agora, não, eu não conheço, mas depois da conversão é um Pedro que olha para as mesmas autoridades e diz o seguinte: vós mataste o nosso Senhor, mas Deus o Pai o ressuscitou. Você não pode pregar, eu vou pregar, porque eu vou obedecer ao meu Deus e não a vocês. E ele é capaz de encarar os maiores desafios, porque ele foi transformado por esse arrependimento maravilhoso, pelo olhar do Senhor Jesus. Não há conversão sem a triste dor da alma quando confrontada. Nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Nós estamos vivendo uma vida no Brasil como igreja de Cristo, mas mediocremente, porque estamos desobedecendo a voz daquele a quem dizemos ser o nosso Senhor. Nós não amamos mais quando Ele nos ensina, quando Ele nos instrui, e a instrução dEle não tem mais mudança na nossa vida. Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Eu estou falando da igreja cristã brasileira que está afogada no mundanismo, que está afogada na sensualidade, na corrupção, na mentira, na malícia, na maledicência. Eu estou dizendo em pessoas que não mais se relacionam.
Eu estou dizendo a facilidade que nós temos de ficar irado com a outra pessoa, até aí tudo bem, mas manter essa ira, colocar no nosso coração angústia e ser capaz de não mais conversar com alguém. Nós estamos falando de pessoas que se dizem cristãs, que exaltam a Deus com esses lábios, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, maldizem o irmão ou a outra pessoa com os mesmos lábios. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos de que o Espírito Senhor trabalhe no nosso coração, nos prepare, abra os nossos olhos, nos faça olhar para Jesus, para que o olhar de Jesus penetre o nosso coração e transforme a nossa vida. É preciso receber esse olhar de Jesus, é preciso chorar, é preciso amargurar. Lendo recentemente o livro sobre a doutrina do arrependimento, eu fiquei assim, emocionado quando o autor destaca algumas coisas que disse, olha, se ele fosse pastor e pregasse isso na igreja, ele não ficaria nem na igreja. Ele diz que o pecado do homem crente é pior do que o pecado dos demônios, porque os demônios não pecaram contra o sangue vertido de Cristo, e nós pecamos como o sangue de Cristo, porque Cristo não morreu pelos demônios, mas Cristo morreu por nós. Ele também diz algo que mexe muito, porque ele diz que o pecador, aquele que quer pecar, é como um suíno, é como um porco com cabeça de homem. Porque ele sabe que está pecando contra Deus, ele sabe que está contra Deus, e ainda assim continua. Irmãos, já perceberam que os cultos bons são os cultos que nós saímos emocionados e não quebrantados? Já imaginaram que os cultos que mais enchem são aqueles que produzem muitas e muitas e muitas promessas de prosperidade? Já perceberam que é maravilhoso você ouvir um sermão em que você é chamado e colocado diante de como se fosse um super-homem, uma super-mulher, e que nada poderá tocar na sua vida, e você então se sai maravilhoso, mas nós dificilmente saímos quebrantados de um culto? Nós precisamos sim retornar a este princípio do arrependimento com lágrimas no nosso coração. Este mesmo autor do livro Doutrina do Arrependimento, Thomas Watson, ele fala sobre o pecado, dizendo que o pecado nos despe da brancura do linho da santidade. Ele suja a nossa vida, ele suja o nosso caráter. Irmãos e irmãs, precisamos desse olhar de Jesus hoje, aqui e agora, na minha vida, na sua vida, e você que está conosco também, você também precisa desse olhar de Jesus. Oxalá o Senhor olhasse agora e frisasse o nosso coração de uma maneira irresistível, como fez com Pedro. Confrontasse-nos nas nossas mazelas, porque todos que aqui estamos, temos algo a ser tratado diante do Senhor. Se o Senhor fizesse isso agora, que o Espírito trabalhe o nosso coração, para que este olhar transformador transforme a nossa vida diante dEle. Concluo o meu sermão com as seguintes observações. Cuidado para não ser enganado pelo seu prepotente coração. Fique atento. Seu coração pode lhe dizer coisas bonitas, mas que são enganosas. Satanás falou palavras doces para Eva. Ele disse, se você comer, se você desobedecer, você vai ser igual a Deus. E quem não quer? Quem não quer? Cuidado para não ser enganado pelo seu próprio coração. Fique atento. Segunda observação, cruze o seu olhar sempre com o olhar de Jesus e peça-o para ser diariamente sondado por Ele. Não é uma questão de um culto de domingo, é uma questão diária. Quando você for tentado a algo, olhe para Jesus. Ele está olhando para você. Quando você for tentado a fazer algo que contraria a vontade de Deus, olhe para Jesus, porque Ele está olhando para você. Peça-o que diariamente Ele sonde o seu coração. Terceira observação, quando for confrontado por Jesus, derrame a sua alma aos seus pés com sinceridade. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida.
Em Atos capítulo 2, versículo 37, se não estou equivocado, é o 37, quando Pedro terminou o sermão de pregação, falando e confrontando aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, ele então recebeu 3.000 novos convertidos. Mas no versículo 37 vai dizer que esses homens, tendo os seus corações compungido, ou seja, o Espírito tratou o coração deles. Quando você for confrontado, peça ao Senhor para tratar o seu coração, para que você possa dizer: que faremos, irmãos? E a resposta já está dada: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam dos seus pecados. Talvez nesta noite você necessita ser olhado diferentemente por Jesus, para ser confrontado dos seus atos, dos seus pensamentos. Talvez você precise nessa noite, eu preciso, então vamos pedir ao Senhor que faça isso no nosso coração, que faça isso na nossa vida. É muito fácil nós acusarmos os outros sobre as nossas atitudes. Não vou me lembrar agora o autor desta frase, mas ele disse que aquele que é servo do Senhor não são as circunstâncias e nem as pessoas e nem Satanás que os fazem pecar. São eles mesmos, porque eles já são libertos das trevas, do imperador das trevas. Em nome de Jesus eu conclamo a um renovo com o Senhor, a um deleite no Senhor. Peça a Deus para olhar o seu coração, para olhar a sua vida, para sondar, assim como o salmista diz: sonda-me, conheces-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas da justiça. Eu estou querendo dizer para você nesta noite que pela palavra de Deus o Senhor está olhando direto para você e quer chamá-lo a uma transformação de vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar que você ore por alguns segundos. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, porque vir à frente não significa ter a vida transformada. Pedro até falou que ele ia até a morte, não foi. Mas eu quero que você peça ao Senhor que olhe o seu coração agora, naquilo que você precisa. Não pense no seu irmão do lado, ele vai pensar nele mesmo, então pense em você. Pense em você. Abra o seu coração diante do Senhor neste momento. Senhor, o nosso pecado nos envergonha. Nosso pecado nos envergonha, Senhor, porque é como se estivéssemos concebendo do próprio diabo. Assim como Maria concebeu do Espírito Santo, contrariamente a isso, os nossos pecados, eles têm origem em Satanás, que foi plantado em nós uma natureza, e aí caímos, e essa natureza agora é geração do mal. É vergonhoso, Senhor, depararmos com a Tua palavra, com a Tua santidade, com a Tua glória, com a Tua majestade, compararmos ao Pai com a Tua graça salvadora, saber que Cristo Jesus morreu na cruz, recebeu a ira do Senhor, que se ofereceu por nós, foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um sacrifício perfeito, magnífico, eficaz, que não só foi suficiente para aquele momento, mas tanto o passado como o futuro receberam do ato de Cristo a sua eficácia. Ainda assim, Senhor, nós pecamos contra Ti, pecamos quando nós
desobedecemos aos mandamentos do Senhor, que são, ó Pai, bons, que são edificantes, ó Pai, que são abençoadores. Ah, Pai, tenha misericórdia, limpa o nosso coração. Olhe, Senhor Jesus, com o teu olhar fixo, aquele olhar que olhaste para Pedro, olhe para cada um agora na pessoa do Espírito Santo. Olhe para nós agora, Senhor, e confronta-nos, sonda-nos, ó Pai. Quebranta-nos para que saiamos, ó Deus, chorosos pelos nossos pecados e ao mesmo tempo sorridentes pelo teu perdão gracioso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.